Olá, tudo bem? Quero falar de um assunto muito importante, e que vai trazer muitas coisas às claras, né, para você que está comprando a sua casa ou seu apartamento, seu imóvel financiado pela Caixa. É o banco no qual eu vou estar dando essa dica aqui agora. Seria no caso, seria não, é a Caixa, né, que na verdade é o banco campeão, né, de empréstimo imobiliário no Brasil, né, um banco tradicional, a Caixa Econômica Federal, que tem uma taxa de juros reduzida, tem esse programa, né, que mudou de nome agora, que é o Minha Casa Verde e Amarela, e a taxa de juros continua a mesma, mudou para alguns procedimentos, mas para o que eu quero falar aqui agora, é o mesmo procedimento, não mudou, a taxa de juros não diminuiu, ela continua a mesma, né? Então, vamos lá, eu quero trazer alguns passos aqui, como funciona o financiamento, né? Como que é a prática do financiamento, o que tem que acontecer para que o financiamento aconteça. Né? O primeiro passo é ter o imóvel, ou a casa, ou o apartamento, e esse imóvel ele tem que entrar num valor que vai dar ali para entrar no Minha Casa Verde e Amarela. Tem município que é um valor, tem outro município que é outro valor diferente, então tem as diferenças, né? De cada município tem a regra do valor que entra no Minha Casa Verde e Amarela. Depois do imóvel, os documentos pessoais, né? Que é o RG, CPF. Lembrando que se for casado civilmente, precisa do RG e CPF do cônjuge. Né? Então, o RG e CPF de um, RG e CPF do outro. Né? O CPF, um puxa o CPF do outro. E para comprar pela Caixa, para fazer o financiamento pela Caixa, a renda tem que ser comprovada no contra-cheque ou na declaração de imposto de renda. Né? São essas duas rendas que a Caixa aceita. Às vezes ela abre uma exceção, mas é muito difícil. Então a gente trabalha em cima da renda comprovada no contra-cheque ou declaração de imposto de renda. Lembrando que a declaração de imposto de renda, ela tem que ter a movimentação bancária. Então, se a pessoa tem a declaração de imposto de renda, ela tem que ter a movimentação bancária. E essa declaração de imposto de renda, ela tem que ser feita no prazo que é normal de fazer todos os anos, que é do dia 1º do mês de março ao dia 30 do mês de abril. Se não foi feito nesse prazo, a Caixa não aceita como rendimento, né, para estar fazendo o financiamento. Então, contra-cheque. Precisa-se dos 3 últimos contra-cheques. Se for usar a renda dos dois, os 3 últimos contra-cheques dos dois, do casal ali, do cônjuge. Né? E a certidão de casamento. Se tem um casal, no caso, mas eles não são casados civilmente, aí dá para fazer no nome só de um. Uma renda boa para financiar uma casa hoje, para ter um subsídio bom, seria uma renda de 2.400, 2.500, né, que juntando ali os dois, né, somando a renda, tem que ter esse valor. Se passar desse valor e for proporcionando para mais, aí já não vai ficar bom para a questão do subsídio, que o subsídio nada é mais do que um desconto que o governo está dando. Exemplo, você consegue financiar lá 130 mil, né, mas você tem um subsídio de 10 mil, então você consegue financiar até 140 mil. Se o imóvel é 160 mil, então você vai dar só 20 mil de entrada. Né? Lembrando que essa entrada pode ser FGTS também. Então, a gente falou do RG e o CPF, da certidão de casamento ou nascimento. A gente falou do contra-cheque, tem que ser os 3 últimos contra-cheque, né, para estar fazendo essa montagem de processo, para fazer avaliação de risco e aprovação do cadastro, né, dos compradores. E outro documento também que precisa dele é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, ela vai tirar cópias ali, várias páginas delas, para estar mostrando para a Caixa, né, quando aprovar o cadastro, quais foram as empresas que trabalhou, se dá os 3 anos ali ou mais de carteira assinada. Lembrando que esses 3 anos pode ser só de um deles, né, não precisa ser dos dois. É o casal, mas só um trabalhou 3 anos, somando todos os períodos, somando do primeiro até o último trabalho. Se somar todos os períodos, exemplo, uma empresa trabalhou 1 ano, na outra trabalhou 8 meses, e outro trabalhou 1 ano e 2 meses, ou na atual, somando todos os períodos, dá 3 anos. A taxa de juros é 5,1% ao ano. Mas se não der os 3 anos ali,
nem na carteira de um, nem na carteira do outro, aí a taxa de juros vai dar 5,6%. Essa diferença de 0,5% ela vai dar uma crescida muito grande na questão da entrada. Conforme for o valor do imóvel, um imóvel de 140 mil, a entrada vai aumentar na faixa aí de 5 mil, 4 mil, 6 mil a mais, né, na entrada, né, por causa dessa taxa de juros, que ela vai aumentar um pouco. E quando tem os 3 anos, taxa de juros 5,1, não tendo 5,6 ao ano, essa taxa de juros, né? Então, a gente parou no contra-cheque. Se não é o contra-cheque, é a declaração de imposto de renda. Lembrando que tem que ser a declaração de imposto de renda junto com a movimentação bancária. Senão, não tem como usar a declaração de imposto de renda, né? Só usa a declaração de imposto de renda junto com a movimentação bancária. Sem movimentação bancária, nada feito. E o outro documento que precisa, que é um documento também muito importante, e às vezes até se a pessoa for usar o FGTS, é o comprovante de endereço. Desculpa, é o comprovante de endereço, e ele é um documento muito importante. Se a pessoa for usar o FGTS, ela tem que ter um comprovante de endereço no nome dela. Pode ser fatura de cartão de crédito, pode ser conta telefônica, né? Ou se tiver a água, a energia no nome, tem que ser no nome da pessoa para usar essa questão do FGTS. Não tendo um comprovante de endereço, né, não tem como usar o FGTS. Aí tem que fazer alguns outros procedimentos para estar fazendo isso, né? Então, o comprovante de endereço é um documento também muito importante nessa questão aí, né? Se for usar o FGTS, é mais ainda, né? Então, referente à questão do subsídio, para deixar aqui que fique mais claro, uma renda menor vai ter muito subsídio, né? Vai ter um subsídio alto. Lembrando que a renda menor também ela não vai ter um financiamento maior. Então, quando a pessoa tem uma renda maior, nessa faixa que eu falei, 2.450, 2.500, 2.550, ela consegue financiar mais, né? E vai ter menos de subsídio. Lembrando que a gente vai usar o valor da avaliação da casa. Então, a avaliação da casa tem que dar mais do que o valor de venda, né? Isso é uma coisa que acontece com frequência, né? Eu vendo um imóvel financiado com uma entrada menor usando o valor de avaliação, né? E a Caixa começou a aumentar novamente os valores de avaliações dos imóveis, então isso ficou melhor para nós, né? Para quem eu estou vendendo e para você também que está comprando, né? Então, a documentação básica que a gente precisa é RG e CPF, os 3 últimos contra-cheque, carteira de trabalho, certidão de casamento ou nascimento, né? Declaração de imposto de renda, no caso, se for usar a declaração de imposto de renda, né? Então são esses documentos básicos aí, né? E eu vou deixar nos cards aqui em cima um vídeo que eu fiz sobre dicas de aprovação de cadastro, né? Vai lá, assiste esse vídeo ele é muito importante para você até olhar e ver o que está acontecendo, se você pode melhorar alguma coisa referente à questão, né, da compra da sua casa, do seu financiamento imobiliário. Então a gente basicamente precisa de ter esses passos aí que eu falei, que é referente à questão de ter o primeiro passo é ter o imóvel, né? E o segundo é a documentação, né, para fazer a aprovação do cadastro ali, que a gente chama de análise de risco, né? Então, basicamente é isso aí, né? Se esse vídeo te ajudou, se você acompanhou até aqui, eu acredito que ele te ajudou. Vai lá no canal, se você não é inscrito, se inscreva, né? Deixa o seu joinha, já vai lá, deixa o seu joinha, né? Comenta aí nos comentários, deixa um comentário. Se você tem alguma dúvida, né? Eu vou estar vendo ali o comentário e vou estar te respondendo, vou estar sanando a sua dúvida. Esse foi o intuito qual eu criei esse canal, né? É para estar ajudando também, é para estar passando as experiências que eu tive ao longo desses 13 anos, para que você faça um bom negócio, né? Para que você compre a sua casa, para que você realize esse sonho tão importante na vida de um ser humano, que esse para mim é um dos maiores sonhos que um ser humano pode ter, tá? Quero estar fazendo, né, a continuação desse vídeo, falando dos outros procedimentos, que é a avaliação do imóvel, documentação do imóvel, como que funciona.
Então eu vou estar fazendo uma segunda parte do vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E a gente nesse corre-corre que anda ultimamente não vai ver, né, o vídeo todo. Então curte o vídeo, né? Deixa lá deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, né? Eu estou à disposição para sanar nessas dúvidas e até a próxima, né? Até o próximo vídeo, né? Conforme a graça do nosso Senhor Jesus.